I might want to welcome all of you to this very timely talk by author Luis Rufato. Before we start, I want to say a couple of thank yous. I want to say thank you to the library, to the Department of Spanish and Portuguese for helping make this event. And in particular, I want to acknowledge Professor Cassia, who's in the back for all of her hard work in organizing. I'm going to now invite my colleague, Ricardo Vasconcelos from the Department of Spanish and Portuguese, who's going to introduce our esteemed speaker. Hi, good afternoon, everyone. I'm guessing you can all hear me. Yeah? They don't reply, so they might not be hearing. Okay, so my name is Ricardo Vasconcelos, and I direct the minor in Portuguese and Brazilian Studies, housed in the Department of Spanish and Portuguese. It is my great pleasure to introduce here today the Brazilian writer Luis Rufato, who honors our campus greatly with his visits. Luis Rufato was born in the Brazilian state of Minas Gerais in 1961 and has lived in São Paulo since 1990. He is the author of several books in different genres. This is when I take out the pile of books to show you, just to mention some things really that are important. His novels, for which he is mostly known, include the highly acclaimed Eles Eram Muitos Cavalos, a novel that focuses on the specific day in the city of São Paulo by describing the lives and experiences of many individuals of all races and classes living in this veritable capital of South America. I'm sorry, Matia. The Argentine. Another of his novels, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, presents the experience of immigration, and namely the life of a man from Cataguases in Minas Gerais, who moves to Lisbon in search for a better life, only to come across all the pitfalls as well as adventures of a diasporic condition. In fact, many of our students, whenever we read this book, who are from migrant families themselves, regardless of having nothing to do sometimes with Brazil or Portugal for that matter, really can feel the empathy with the book. His most recent Inferno Provisório is a volume that collects actually 5 titles, first published separately by Luis Rufato. This very large novel highlights the experience of the working class of Brazil, many of whom immigrants and early settlers. Other of his novels include De Mim Já Nem Se Lembra and Flores Artificiais. His chronicles, also published in book format, in the book Minha Primeira Vez, this book, stemmed from his very regular presence in the printed media. Likewise, Rufato has published short stories, many short stories in fact. For example, in the book A Cidade Dorme, and even fables such as A História Verdadeira do Sapo Luís, a frog that has the same name as our writer today. His books have received several prestigious literary prizes. In Brazil, he received the Machado de Assis Award, the award of the São Paulo Association of Art Critics, and the very prestigious Jabuti Prize. His writing is also very much recognized internationally, and Luis has been awarded the Casa de las Americas Prize and the Hermann Hesse Award. His books have been translated to several languages and are published in 12 countries. Indeed, his Unremembering Me, which I also have here, Unremembering Me, is just fresh out of the press. It was just released by Tagus Press at the University of Massachusetts, Dartmouth. And I believe you are able to buy a copy of that book here today and get it autographed. And I think Luis also has a surprise for you in the end with regard to books. There will be a raffle, actually, with one of his books in the English translation. So it's very hard to summarize Luis's style for those unacquainted with his works. Still, I would dare his chronicles as well as his short fiction and novel tend to focus on the need to display the lives of the most disenfranchised individuals in the Brazilian society. They do so by considering the present as well as the past, highlighting the experience of the many communities that migrated to the country and make its community. Often with very raw realism indeed. Luis's discourse is sometimes highly experimental and strikingly rich in its use of multiple registers of language, accounting for the diverse voices of different social classes and regions of Brazil. In his works, you can hear the unique syntax of the Mineiro, the natural from Minas Gerais, as well as the multiple registers of the poorest and the richest of the dwellers of São Paulo. And you can even access the specific vocabularies of the many migrants settling the interior of Minas Gerais.
his own family and his own predecessors. A chapter may have a narrator telling you a story of a certain individual, or be solely the list of titles in someone else's library, who will speak, or which will speak for him. Naturally emerging for his social concerns, or from his social concerns, and his work as a politically engaged writer is Luis's special concern with memory. But Rufato is not only naturally centered on those that tend to be forgotten because they were never in a position of having a voice to begin with. He also often reminds us of individuals whose works were respected in their lives. And the reason why I say this is that I had the great pleasure of reading in Luis Rufato's Chronicles, in Minha Primeira Vez, a special homage to an STSU professor called, who decades ago occupied a position that, in a way or another, I today have. That was Malcolm Silverman, in fact. Luis dedicates 3 pages to Malcolm Silverman, a colleague who, as Luis says, quote, gathered new enthusiastic followers for the Brazilian culture and built one of the best critical panoramas of the Brazilian literature of this time. In our profession, we often talk about memory only to forget the pioneer work of those who precede us or work alongside us. It is fitting thus that Luis Rufato is here today and that his talk may serve as a tribute also to our colleague Malcolm Silverman as well. Indeed, I think that's the fact that Silverman was here before was one of the main reasons why Luis accepted to come here today. Before I pass the word to Luis, Erika, my colleague, already made some acknowledgements. I'd like to extend a few others. First, a big thank you, of course, goes to the J. Keith Banner and Catherine M. Stiefel program on Brazil for sponsoring this event, and namely to Professor Erika Larkins and Ms. Cassie de Abreu, also here, already acknowledged, who helped put this event together, in fact, organize it. This existence of this program is a great opportunity for the development of Brazilian studies on campus, and I am glad that a presentation in the context of the humanities is able to fill the room. Indeed, I think every time language and program on Brazil have joined efforts, we have had full houses, such as today, which is a good indicator of our students' interest in the value of humanistic inquiry through language, literature, and culture. Secondly, I thank the Camões Institute, Portugal's governmental agency dedicated to the promotion of Portuguese language. Luis is obviously a writer from Brazil, but we have a protocol at this university with the Portuguese National Institute for Language, and that is co-sponsored the event as well. Thank you goes to Jorge Hernandez, a new graduate in the College of Arts and translate here today. And I also want to thank the STSU Library and Information Access, which have made this room available to us. Likewise, a thank you goes to Lark, who is recording our event, and will be placing it online for anyone to see afterwards. My last 2 thank yous go, of course, to Luis Rufato, who came to the American Portuguese Studies Association Congress in Michigan, has been touring the United States, and is ending, in fact, his tour of the United States here in San Diego, another great honor that we have. But most of all, I want to thank the academic community present here, namely the students, of course. And just out of curiosity, the room is full, which is really good, and we were talking, which classes are you from? Who's taking Portuguese classes here? Who's taking Latin American culture? I know there's a course on dictatorships. Let's keep our fingers crossed. No matter the angle in which you look at the Brazilian reality, today may indeed be seen as the first day of the rest of the lives of Brazilian citizens. Yesterday, the country decided to switch gears and vote for a radical change, considering the last decade and a half, moving from its selection of a center-left government to what is a self-declared far-right agenda of the newly elected president. The topic of this conference, thus, could not be any more pertinent. So with no further delay, I will give you Luis Rufato, who will speak in Portuguese, while the translation is provided in the background. A session of questions and answers in English and or Portuguese will follow. And in the end, also, as we said, there are books there for sale in the end if you want to buy them, and Luis will be happy to sign. And I know Luis wants to do his own raffle of books, so with no further ado, thank you. Bom, boa tarde a todas e todos. E eu vou esperar um pouquinho. Ok? I have to stand here, I'm sorry. But... Ok.
O título da conferência não deixa margem à dúvida. A democracia está em crise. Não é uma pergunta, é uma afirmação. O que se questiona é qual o papel da cultura na preservação do patrimônio humanístico acumulado ao longo dos tempos. Analisemos, portanto, a assertiva que guia a nossa conversação. O capitalismo surgido efetivamente no bojo da Revolução Industrial do século XVIII, a partir do capital acumulado ao longo dos 2 séculos anteriores, na chamada Era das Grandes Navegações, foi, paradoxalmente, um grande impulsionador da democracia. Dados do The Polity Project, do Center for Systemic Peace, mostram que entre 1800 e 2016, o número de regimes políticos considerados democráticos subiu de 0 em 22 países pesquisados para 97 em 167 países pesquisados. Não à toa, os momentos de recuo do número de países governados por sistemas democráticos coincidem com os períodos pré-guerra. O capitalismo tem como uma de suas características mais impressionantes a capacidade de se renovar constantemente, muitas vezes a partir de suas próprias contradições, transformando tudo em mercadoria, ou seja, em dinheiro. As drogas, por exemplo, que acompanharam a trajetória da humanidade desde suas origens, só passaram a ser consumidas em massa a partir de sua associação à imagem dos jovens que as usavam como forma de contestação ao próprio capitalismo na década de 1960. Daí para frente, tornaram-se o mais lucrativo negócio da atualidade, movimentando estimados 320 bilhões de dólares por ano. Em escala bem menor, vale a pena lembrar a utilização do rosto do líder revolucionário Che Guevara em camisetas, broches, ímãs de geladeira, cartazes, chaveiros, copos, canetas e tantas outras tralhas onipresentes em todas as partes do mundo. De quando em quando, no entanto, o mecanismo de funcionamento do sistema entra em colapso, já que a possibilidade de ampliação do número de consumidores não é limitada. Nestes momentos, que são os temerosos períodos de crise, as empresas a cujos interesses, a rigor, os estados nacionais estão submetidos, lançam suas prerrogativas e pressionam os governantes por uma solução rápida para o retorno da circulação de capital, a guerra. A guerra não só aumenta de maneira considerável a venda de armas, algo em torno de 65 bilhões de dólares anuais em tempos de paz, mas principalmente mobiliza, em uma segunda fase, a construção civil, cuja cadeia produtiva envolve todos os demais setores, a indústria, o comércio e os serviços. De quebra, elimina os excedentes populacionais, regulando oferta e procura. Ciclicamente, o mundo entra em conflito e dele o sistema capitalista sai renovado e fortalecido. As guerras napoleônicas entre 1792 e 1815, que opuseram a França ao resto da Europa, terminaram com o Congresso de Viena, que no início do século XIX impôs ao planeta a chamada Pax Britânica, garantindo à Inglaterra o controle das rotas marítimas e a livre circulação de seus produtos industrializados por todos os continentes. 70 anos depois, em 1885, a Conferência de Berlim repartiu de maneira arbitrária e violenta a África e a Ásia entre as principais potências europeias, com o objetivo de garantir o fornecimento de matérias-primas a baixos preços e ampliar o mercado consumidor de artigos manufaturados. O despeito da Alemanha, que se sentiu desfavorecida nesta divisão, aliado ao crescente nacionalismo dos países eslavos subjugados ao Império Austro-Húngaro, foi uma das causas geradoras da Primeira Guerra Mundial, que colocou no campo de batalha cerca de 70 milhões de soldados. O resultado foram 10 milhões de mortos, entre civis e militares, e 20 milhões de feridos, e o surgimento da União Soviética, que provocou uma nova correlação de forças na geopolítica internacional. Menos de 21 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, explode a Segunda Guerra Mundial, motivada, por um lado, pelo impasse provocado por problemas não resolvidos na conflagração anterior e, por outro, pelos conflitos de interesses econômicos sob o verniz de posições ideológicas. O nacionalsocialismo do ressentido Adolf Hitler e sua absurda concepção de supremacia ariana, o obscurantismo autoritário stalinista
e os chamados paladinos da democracia, os países europeus e os Estados Unidos, lutavam para ampliar suas áreas de influência política. Anda sempre a serviço da economia. Terminada a guerra com a derrota do eixo, Alemanha, Itália e Japão, 66 milhões de mortos entre civis e militares, 35 milhões de feridos, os Estados Unidos patrocinaram o Plano Marshall para reerguimento dos países europeus, menos aqueles sob influência soviética. Foram investidos cerca de 132 bilhões de dólares em alimentos, fertilizantes, matérias-primas, produtos semi-industrializados, combustíveis, veículos e máquinas, sendo 70% desses bens de procedência norte-americana. Os Estados Unidos saíram da guerra fortalecidos política e economicamente. Junto com seus aliados europeus, incluindo a Alemanha e Itália, derrotados na guerra de um lado, e a União Soviética de outro, redesenharam o mapa mundi, inaugurando a Guerra Fria, que a partir da década de 1950 contaria com mais um protagonista, a China, fundado no absolutismo sanguinário maoísta. Passaram-se mais de 70 anos desde então, um dos maiores períodos de paz da história recente da humanidade. Houve guerras regionais, Coreia na década de 1950, Vietnã na década de 1960, Bósnia na década de 1990, entre vários outros conflitos na África, Ásia e América Latina, mas nenhum deles opôs diretamente às forças armadas das grandes potências. Os embates da segunda metade do século XX foram, de certa maneira, terceirizados. A indústria armamentista disponibilizava o material bélico e os países em litígio ofereciam um campo de batalha e os soldados. Agora observamos o mundo novamente em turbulência. O cenário coloca em rota de colisão os interesses econômicos dos grandes conglomerados norte-americanos, conduzidos pelo midiático, arrogante e despótico Donald Trump, os interesses do também arrogante e autocrata ex-chefe da KGB Vladimir Putin, ansioso por recuperar o espaço geopolítico ocupado pela antiga União Soviética, e os interesses da ditadura chinesa, que com seu capitalismo de Estado, baseado em salários irrisórios, desrespeito aos direitos humanos e ambientais, inunda o mundo com seus artigos baratos, causando impacto tanto na economia norte-americana quanto na geopolítica russa. Observamos ainda o crescimento preocupante do discurso xenofóbico e ultranacionalista da extrema-direita em todas as partes do mundo, particularmente na Europa. A instabilidade da representação democrática na América Latina, sufocada pela incompetência, corrupção e populismo, a derrocada dos países africanos, sucumbidos à corrupção, ao autoritarismo e aos conflitos étnicos e religiosos, a crise humanitária nos países do Oriente Médio e Ásia Central, o perigo atômico encarnado no mimado ditador norte-americano Kim Jong-un e o fenômeno típico do nosso século, o recrudescimento dos atentados terroristas fomentados pelo fundamentalismo islâmico. Isso desde um ponto de vista da macroestrutura. Quando pensamos em seres humanos com rosto e nome, temos que 815 milhões de pessoas passam fome no mundo e que 33% de toda a população urbana do planeta vive em favelas. Ao mesmo tempo, as 85 pessoas mais ricas do mundo possuem o equivalente ao patrimônio das 3,5 bilhões de pessoas mais pobres. Além disso, nunca houve na história da humanidade um contingente populacional em trânsito tão grande como agora. Uma pessoa em cada grupo de 113 é solicitante de refúgio, deslocado interno ou refugiado. São 65 milhões de pessoas em movimentação, provocada por guerras ou conflitos, metade delas crianças e adolescentes. Infelizmente, a tudo isso devemos acrescentar um dado novo, específico da era industrial, a iminência de uma catástrofe ambiental sem precedentes, acelerada pela retirada dos Estados Unidos chamada Acordo de Paris, documento com o qual mais de 130 países se comprometem a baixar os níveis de poluição emitidas por fábrica e veículos e reduzir o número de desmatamento. Ao longo do século XX, a temperatura média no planeta aumentou 0,74 graus e as consequências imediatas do aquecimento global já podem ser observadas. Intensificação de fenômenos meteorológicos, temperaturas extremas, tempestades severas, inundações, vendavais, secas prolongadas, elevação do nível do mar, extinção de espécies vegetais e animais. O resultado a médio prazo será a diminuição drástica do acesso à água potável e o encolhimento da produção de alimentos, a ampliação do número de doenças infecto-contagiosas
e o acirramento dos conflitos provocados pela obtenção dos escassos recursos naturais renováveis e não renováveis. Ou seja, temos hoje um cenário mundial de desequilíbrio ambiental, desordem econômica, desorganização social e instabilidade política, um quadro, desgraçadamente, muito pouco favorável ao sistema de governação democrática. Para seu exercício, a democracia exige algum desapego material, certa tolerância em relação às diferenças, um determinado senso de justiça, um afluxo ao interesse comum. A democracia subsiste, portanto, alicerçada em uma frágil harmonia de forças divergentes. Basta um pequeno tremor para vermos emergir a violência do nosso egoísmo, do nosso primitivismo, da nossa barbárie. Quando nos sentimos ameaçados de forma real ou simbólica, e a ameaça advém da sensação de desconforto do mundo, aflora o nacionalismo, revela-se a xenofobia, consolida-se o discurso autoritário e beligerante que conforta o pensamento medíocre. E se admitimos que a democracia encontra-se neste momento em crise nos ditos países do primeiro mundo, onde existem claros mecanismos de salvaguarda dos direitos individuais e coletivos, como poderes independentes, imprensa ativa, eleições livres, educação de qualidade, o que pensar daqueles lugares onde imperam a corrupção, a censura, a ignorância, a arbitrariedade, como é o caso da maioria dos países que fazem parte da chamada lusofonia? A revista inglesa The Economist elabora anualmente um índice de democracia que leva em consideração 5 itens: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Portugal, que aparece entre os mais bem colocados do ranking de 167 países pesquisados, 32º e 33º respectivamente, além de Timor-Leste, 44º, e Brasil, 51º, são considerados democracias imperfeitas. Enquanto Moçambique, 109º, surge como regime híbrido, Angola, 131º, e Guiné-Bissau, 150º, pertencem ao trágico clube dos países de regimes autoritários, enquanto São Tomé e Príncipe não participa da avaliação. Cavalquemos então um pouco mais a terra lusófona para tentar encontrar as raízes do nosso pouco apreço pela democracia. Limitemo-nos à história política a partir do século XX. Agonizando desde os finais do século XIX, a monarquia portuguesa sofre um revés com o assassinato de Dom Carlos e do príncipe herdeiro Dom Luís Filipe em fevereiro de 1908 e a destituição de Dom Manuel II em outubro de 1910, quando é implantada a República. Um golpe militar põe fim a um instável regime democrático em 1926, instaurando a chamada ditadura nacional, que a partir de 1933 dá lugar ao Estado Novo, liderado pelo patético celibatário Antônio de Oliveira Salazar, o dinossauro excelentíssimo, que durante 35 anos dirigiu o país com mão de ferro, transformando Portugal numa espécie de convento, cuja população chafurdava na pobreza, na ignorância, no atraso. O salazarismo, versão portuguesa do fascismo, só terminaria com a queda de Marcelo Caetano, que governou o país entre 1968 e 1974. A ditadura nacional e o Estado Novo se estenderam 48 anos, o mais longo regime autoritário da Europa Ocidental no século XX. Entre muitos outros, esse período está retratado em romances como O Delfim, de José Cardoso Pires, A Manta do Soldado ao Vale da Paixão, de Lígia Jorge, e Casas Pardas, de Maria Velho da Costa. Durante esse momento, Portugal ampliou sua presença em território de suas então colônias na África, que iam se tornando fundamentais para o fornecimento de matérias-primas e alimentos, para a venda de produtos manufaturados e para a acumulação de capital por meio do uso de mão de obra dos contratados, variação da escravidão como trabalho forçado, baseada em ideologia racista de superioridade dos brancos europeus, vigente até a Revolução dos Cravos. No início da década de 1960, as populações locais se insurgem contra o Estado português e deflagram as chamadas guerras de libertação, que deixaram um total de 8.831 soldados e cerca de 1.000 civis portugueses mortos e um número incalculável de vítimas africanas. Os números variam de 100.000 a 300.000. Alguns livros de ficção refletem essa fase da história, como Os Cus de Judas, de Antônio Lobo Antunes, A Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge, ambos portugueses, ou Nós, os do Maculuzu, de José Luandino Vieira,
e Mayombe de Pepetela, ambos angolanos, e Nós Matamos o Cão Tinhoso, do moçambicano Luiz Bernardo Ronuano, entre outros. A reação aos horrores protagonizados pelos portugueses durante o período de guerra em África foi fundamental para a tomada de posição do oficialato das Forças Armadas, constituído primordialmente por capitães que promoveram com grande adesão popular o golpe que pôs fim, de uma vez, no dia 25 de abril de 1974, ao salazarismo. Ao salazarismo e ao mais antigo império colonial da Europa. Ao longo de 1974 e 1975, o novo governo assinou acordos de paz com movimentos de libertação e redundaram na independência da Guiné-Bissau, setembro de 74, Moçambique, junho de 75, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, julho de 75, Angola e Timor-Leste, novembro de 1975. A partir de então, Portugal iria cada vez mais se aproximar do resto da Europa, entrando para a Comunidade Econômica em 1º de janeiro de 1976 e aderindo à moeda única, o euro, em 1º de janeiro de 99. O salto mais significativo dessa guinada talvez possa ser medida pelos números da educação. Na época da Revolução dos Cravos, cerca de 25% da população adulta de Portugal, ou seja, 1 em cada 4 pessoas acima dos 15 anos, era analfabeta. Hoje são menos de 5% os analfabetos e o país apresenta alguns dos melhores rendimentos entre os países da Europa no PISA, exame anual que avalia a qualidade do ensino em 70 países. O Prêmio Nobel de Literatura para José Saramago, em 1998, de certa forma, antecipa premonitoriamente o ingresso de Portugal neste novo patamar. No entanto, se por um lado a Revolução dos Cravos colocou Portugal nos trilhos que iriam desaguar na contemporaneidade, por outro, por meio de uma desastrosa política de descolonização, empurrou as antigas colônias para o inferno da Guerra Civil e provocou a volta forçada, de uma hora para outra, de 700 mil portugueses para a metrópole, momento retratado pelo romance O Retorno de Dulce Maria Cardoso. O caso do Timor-Leste talvez tenha sido o mais dramático de todos, pois apenas 9 dias após a declaração de independência, o país foi invadido pela Indonésia, que manteve por quase 27 anos uma ocupação brutal e genocida, finda em maio de 2002. Calcula-se que a ocupação indonésia causou a morte de cerca de 100 mil timorenses, numa população total na época de menos de 1 milhão de habitantes. História reconstruída por Luiz Cardoso em um ano em que Pigafetta completou a circunnavegação. Mas, se o caso de Timor-Leste foi o mais dramático, não foi o mais trágico. Quando, no dia 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto, líder do Movimento pela Libertação de Angola, MPLA, que controlava o território ao redor de Luanda, proclamou a independência de Angola, outros 2 grupos, o Frente Nacional de Libertação de Angola, de Oden Roberto, e a União Nacional pela Libertação Total de Angola, de Jonas Savimbi, instalados no interior, fizeram o mesmo, desencadeando uma bárbara guerra civil. O conflito extrapolava os limites do país. Na verdade, o campo de batalha angolano fazia parte do complexo jogo de xadrez da Guerra Fria, que opunha os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. O resultado foi um conflito que durou 27 anos e deixou como saldo cerca de 500 mil mortos e mais de 1/3 da população deslocada do seu local de origem. Ao fim dos combates, com a vitória do MPLA em 2002, Angola era um país devastado. Além das atrocidades cometidas contra a população civil por todos os envolvidos na guerra, um episódio emblemático marcou o desenvolvimento posterior da história de Angola. Em 27 de maio de 1977, Agostinho Neto decide expurgar uma parte do MPLA, acusada de fracionismo. Com o apoio dos soldados cubanos na época instalados em Angola, o governo desencadeou uma incansável perseguição aos militantes ligados ao ex-ministro do Interior, Nito Alves, que, julgados sumariamente por uma comissão revolucionária, são fuzilados, enquanto outros milhares eram mantidos presos e torturados em campos de concentração. A Anistia Internacional calcula entre 20 mil e 40 mil o número de assassinatos ao longo dos 2 anos de expurgo, embora outras fontes falem até 80 mil pessoas mortas ou desaparecidas, incluindo alguns dos melhores quadros da jovem intelectualidade angolana. Comissão das Lágrimas, do português Antônio Lobo Antunes, Estação das Chuvas, do angolano José Eduardo Agualusa, são dos raros livros de ficção que tratam desse período. Em 20 de setembro de 79,
José Eduardo dos Santos, então vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, instala-se no poder com as bênçãos de Agostinho Neto, inaugurando uma cleptocracia que durará 38 anos. Neste período, José Eduardo acumulou uma fortuna pessoal estimada em 20 bilhões de dólares e sua filha, Isabel dos Santos, é, segundo a revista Forbes, a africana mais rica, com uma fortuna de 3 bilhões de dólares. Enquanto isso, 70% da população vive com menos de 2 dólares por dia. De acordo com a Agência Internacional, Angola ocupa o 164º lugar entre os 167 países avaliados no ranking mundial de corrupção. Além disso, o país detém o 4º pior lugar no ranking de índice de progresso social, que avalia itens como acesso à água potável, habitação, saúde e educação de 125 países. Por outro lado, Angola é o maior consumidor per capita de champanhe do mundo. Luanda está entre as cidades mais caras do planeta para se viver. Não foi muito diferente da situação de Moçambique. 2 anos após a declaração de independência, a Frente de Libertação de Moçambique, liderada por Samora Machel, e a Renamo, Renovação Nacional Moçambicana, iniciaram uma violenta guerra civil que durou 16 anos e deixou mais de 1 milhão de vítimas, além de outros 1,5 milhão de refugiados nos países vizinhos. Em 1992, foi assinado um acordo de paz que culminou em eleições gerais que deram vitória aos partidários da Frelimo, que até hoje, 26 anos depois, se mantém no poder. Em 2014, a Renamo contestou o resultado das eleições e o clima de tensão voltou a ameaçar a frágil estabilidade política. Além disso, há notícias de ações de fundamentalistas islâmicos no extremo norte do país. A história recente de Moçambique está retratada na obra de Mia Couto, Terra Sonâmbula e Último Voo do Flamingo, de Paulina Chiziane, Balada do Amor ao Vento e Ventos do Apocalipse, e em Os Sobreviventes da Noite, de Ungulano e Bacacossa. Logo após a independência, a Frelimo criou campos de reeducação, ou seja, campos de concentração nos moldes maoístas, situados em regiões inóspitas do norte do país, que até 1984 acolheram prostitutas, dissidentes políticos, suspeitos de ligação com a administração portuguesa, alcoólatras, autoridades tradicionais como curandeiros e membros da confissão Testemunhas de Jeová. Estima-se que em 1980 havia cerca de 10 mil pessoas confinadas em 12 campos de reeducação. De acordo com testemunhas, no centro Mtatela, em Niassa, que agrupava os inimigos políticos de Samora Machel, das mais de 1.800 pessoas para lá enviadas, menos de 100 saíram com vida. Este tenebroso momento da história moçambicana foi reconstruído pelo português Francisco Camacho em Niassa e por Ungulano e Bacacossa em O Reino dos Abutres e Entre as Memórias Silenciadas. Moçambique ocupa o 7º lugar entre os países mais pobres do mundo e o 142º lugar entre 176 países analisados em termos de percepção da corrupção. Ainda assim, está melhor colocado que a Guiné-Bissau, que encontra-se em 168º lugar no ranking, embora, em termos de pobreza, situe-se ligeiramente melhor, em 13º entre os mais pobres do mundo. Desde sua independência, o país vive uma sucessão de golpes de Estado, de tal forma que até hoje nenhum presidente eleito conseguiu terminar um mandato de 5 anos. A pequena república com menos de 200 mil habitantes convive há muito com denúncias de corrupção e desrespeito aos direitos humanos. Em meio a esse cenário desalentador, Cabo Verde surge como uma espécie de oásis devido à sua própria formação histórica. O país detém o 2º melhor sistema educacional da África, estabilidade política e índice de percepção da corrupção mediano, 48º lugar no ranking da Transparência Internacional, ainda que 35% da população seja pobre e 10% esteja na faixa da pobreza absoluta. Quanto ao Brasil, país que conheço um pouco melhor que os outros até aqui tratados, a nossa é uma fatídica história. Por falta de acesso a uma educação de qualidade, humanista, os brasileiros possuímos um caráter eminentemente conservador. Por nos faltar uma experiência duradoura com o sistema democrático, os brasileiros não nos percebemos como sujeitos à história, mas meros observadores. Por convivermos com uma corrupção endêmica que corrói todo o segmento da sociedade, os brasileiros desconfiamos uns dos outros. Por termos de nos equilibrar todos os dias sob o profundo abismo social, os brasileiros nos tornamos insensíveis e egoístas. Por havermos sido moldados pela violência, genocídio dos povos indígenas, escravidão dos africanos negros, exploração da mão de obra imigrante, os brasileiros acreditam que somente pela violência podemos solucionar nossos conflitos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
numa escala de 0 a 10, a sociedade brasileira atinge a altíssima nota de 8,1 no índice de propensão ao apoio de posições autoritárias. Foi por meio de um golpe político-militar contra o imperador Pedro II que nasceu a República em 1889. Foi por meio de um movimento armado que Getúlio Vargas pôs fim à chamada República Velha em 1930 e implantou uma ditadura civil em 1937. Foi por meio de uma quartelada que instaurou-se a ditadura militar em 1964. E foi um golpe parlamentar que pôs fim ao governo de Dilma Rousseff em 2016. Em todos esses momentos, o rompimento constitucional, embora liderado pela elite política e econômica, contou com apoio ou com silêncio da maioria da população. Contas feitas ao longo do século XX, o Brasil desfrutou de breves momentos de democracia entre largos períodos de exceção. O que pode ser constatado na antologia Fora da Ordem do Progresso, Histórias do Brasil, organizada por mim e Simone Rufato. O exercício da democracia pressupõe participação efetiva, ou seja, cidadãos livres que se engajam no debate público, aliando-se a este ou aquele partido político que tentará colocar em prática suas ideias ao alcançar o poder. Para isso, são necessários cidadãos livres, partidos políticos, ideias. Não são cidadãos livres aqueles que não possuem as condições mínimas de sobrevivência, moradia e alimentação. Calcula-se que o déficit habitacional no Brasil chega a mais de 6 milhões de famílias e a insegurança alimentar atinge cerca de 52 bilhões de brasileiros. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos trabalhadores brasileiros, cerca de 44,4 milhões de pessoas, recebem, em média, o equivalente a 85% do valor de um salário mínimo vigente, que é de $245, ou seja, algo em torno de $195 por mês. Por outro lado, 889 mil pessoas, 1% do total da população empregada, recebem em média quase $7.000 mensais. O mapa da desigualdade de 2017 mostra que a expectativa de vida no Jardim Paulista, bairro de classe média alta de São Paulo, majoritariamente branco, é de 79,4 anos, enquanto no Jardim Ângela, zona sul da cidade, predominantemente afrodescendente, é de 55,7 anos, uma diferença de 23,7 anos, a mesma que distingue o habitante da França, na Europa, de um outro de Zâmbia, na África. Por isso, ocupamos o vergonhoso 10º lugar no ranking dos países mais desiguais do mundo. Não são cidadãos livres os que não podem circular pelo espaço público por falta de segurança. O Brasil detém o tristíssimo título de país que mais mata no mundo, em termos absolutos, 64 mil assassinatos por ano, além de ser o 4º país do mundo em mortes no trânsito, outra forma de assassinato, 47 mil óbitos por ano, violência que pode ser observada nos contos de Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca ou nos romances Cidade de Deus de Paulo Lins e Capão Redondo de Ferrez, entre outros. Também é muito difícil ser um cidadão livre quem não tem acesso à educação formal, chave que abre as portas de uma leitura mais sofisticada do mundo. Segundo o Instituto Paulo Montenegro, 27% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, 1 em cada 4 pessoas com mais de 15 anos não consegue entender sentenças simples. A má qualidade da nossa educação, ocupamos o penúltimo lugar no ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, explica a nossa alienação em relação às questões coletivas. Sem acesso ao conhecimento, temos dificuldade de compreender o mundo e, por consequência, de tentar mudar a realidade à nossa volta. Partidos políticos, ou seja, agremiações que possuem um programa com o qual os eleitores se identificam e que, portanto, os representam ideologicamente, na prática inexistem no Brasil. Segundo a recente pesquisa CNI e Ibope, metade dos entrevistados não demonstra simpatia por nenhum partido existente. Para 72% dos entrevistados, o voto é dado ao candidato, independentemente da sigla a qual ele esteja afiliado. Ideias, ninguém as tem. Os políticos brasileiros defendem interesses, não ideias. Segundo a mesma pesquisa CNI e Ibope, para 8 em cada 10 eleitores, o mais importante de tudo é que o candidato de predileção acredite em Deus. Nesse sentido, a retórica sempre vazia tornou-se uma espécie de vestimenta que os políticos usam para se apresentar nos palanques. Dependendo do público, ostentam um ou outro discurso que serve apenas para iludir as massas enquanto assalta os cofres públicos. Em 2010, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgou o documento Corrupção, Custos Econômicos e Propostas de Combate,
que calculava em 2,3% do produto interno bruto o custo médio anual da corrupção. O relatório concluía que o custo extremamente elevado da corrupção no Brasil prejudica o aumento da renda per capita, o crescimento e a competitividade no país, compromete a possibilidade de oferecer à população melhores condições econômicas e de bem-estar social e às empresas melhores condições de infraestrutura e um ambiente de negócios mais estável. Um estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial, que se reúne anualmente em Davos, na Suíça, constatou que entre os 137 países que compõem seu índice de competitividade global, o Brasil ficou em último lugar no quesito confiança do público nos políticos, ou seja, a percepção que nós temos de que lidamos com a pior classe dos políticos do mundo é verdadeira. Realidade presente na antologia Sabe com quem está falando? Conto sobre poder e corrupção, organizada por mim. Em um livro destinado ao público norte-americano, Brazilian Literature and Outline, o escritor gaúcho Érico Veríssimo afirmava há exatos 73 anos atrás: o povo brasileiro observava o jogo de seus políticos. Às vezes, seguia-os em muitas campanhas, enganado por promessas de sérias reformas no mundo político. Não raro, os brasileiros tomavam parte de revoluções, lutando pelos ideais expressos nos discursos de seus líderes. Mas logo se desiludiam outra vez, porque esses mesmos políticos idealistas a quem haviam guindado ao poder ao preço de seu suor, sangue e lágrimas, provavam ser tão egoístas, gananciosos e imerecedores de confiança quanto os antigos. E assim, a indiferença e a apatia, esses venenos que invadem o sangue dos brasileiros com tanta facilidade, tendem a ser o estado de ânimo natural do meu povo. Para finalizar, ficou pendente a pergunta final: o que faz e o que pode a cultura para a preservação da democracia? Ora, a resposta a isso é simples. A cultura, tomada por qualquer ângulo, é repositório do conhecimento e alavanca de subversão, conforme em si mesmo, portanto, tradição e ruptura. Neste momento exato, ouvimos apreensivos o barulho dos cascos da besta novamente retumbando pelos 4 cantos do mundo. A besta alimenta-se da ignorância, do ressentimento, da humilhação e da desesperança para espalhar o preconceito, a xenofobia, o racismo, o machismo, a homofobia. A cultura se contrapõe à barbárie. Se das trevas vemos ressurgir as ideologias fascistas, as mesmas que varreram o mundo na primeira metade do século XX, disfarçadas agora sob novas roupagens, é a luz da cultura que preserva o patrimônio humanístico da humanidade e é a luz da cultura que guia a rebelião contra a loucura do mundo. Contra a intolerância que asfixia o diálogo, contra a opressão da mediocridade, contra o totalitarismo, seja de direita, seja de esquerda, é no espaço privilegiado da cultura que nos refugiamos. A cultura é a brasa que alimenta o fogo da democracia. A liberdade é o sopro que mantém a brasa acesa. Por isso, temos nós, os intelectuais, um compromisso tácito com o nosso tempo. Cada um de nós individualmente e todos coletivamente devemos, nessa hora tão difícil, combater as forças obscuras que ameaçam os alicerces da democracia, única forma de sobrevivermos como os entes autônomos, pensantes e autênticos. Obrigado. Open the session for questions and answers. You can ask your questions in English or in Portuguese, and Luis is going to answer in Portuguese, and we'll make our best to translate okay, his answers. I'm European, and what's missing of this whole list of muitos países is Portugal itself. I mean, you mentioned something about Salazar, but in recent history, Portugal, in the context of Europe, it's part of the poorest countries of the European community. I think that per capita income is lower than most other Southern European countries even. And you see Portuguese people all over Europe, in France, in Switzerland, looking for jobs. So what is it about that
appears to be associated negatively with economic success. É a pergunta só ao finalzinho. Então, o que é que faz nas culturas de língua portuguesa, o que é que leva as culturas de língua portuguesa a estarem tão presas ao insucesso económico e social? Na verdade, há um descolamento, eu acho, há um descolamento muito grande do Brasil em relação à realidade de Portugal e dos países africanos. There is a gap between Brazil and Portugal and African Portuguese-speaking countries. Esse levantamento que eu fiz mostra claramente que a influência de Portugal nos países africanos, né, na história recente, é fundamental para compreendê-los. This analysis that Luís made illustrates that the influence of Portugal in the African Lusophone countries and their current state of affairs is determinant, Mas não no caso do Brasil. but not in the Brazilian case. O Brasil tem uma história que remonta pelo menos ao começo do século XIX, que é absolutamente independente, e cada vez mais independente, né? The independence of Brazil since the beginning of the 19th century has led to a very different history altogether. Então eu vou falar um pouquinho mais a respeito do Brasil especificamente. So we will address Brazil more specifically. Maybe I could just vou só acrescentar uma coisa. Eu creio que a pergunta que eu estava fazendo era especificamente sobre porque é que também Portugal está nesse contexto de relativa pobreza por comparação com a Europa, e nesse sentido se haverá algo do contexto de língua portuguesa que esteja ligado. Mas É que eu acho que, como eu disse aqui, Portugal na história recente deslocou-se bastante desse contexto, né? So Luís will talk about the Brazilian case more specifically because even if there is that reality that you talk, Portugal is still managing to fare relatively well by comparison to the other countries that he has been referring. Inclusive, eu acho que o brasileiro médio, né, não tem nem ideia de que nós temos qualquer tipo de relação com Portugal. Yeah, indeed, in Brazil, most people doesn't even really consider Portugal. Portugal is not a thing in Brazil right now. It's not in the mind of Brazilian citizens. Então, assim, no caso do Brasil, eu acho que fica claro que a história, quer dizer, a formação política, econômica e social do Brasil leva o país a esse, digamos assim, esse impasse político, econômico e social. In the case of Brazil, its formation, its development from an economic standpoint and a historical and political standpoint as well, that has led to the current impasse that the country seems to be in. E isso, inclusive, de alguma maneira explica um pouco esse momento crucial que nós vivemos hoje, né, a partir de ontem, né, na verdade. That explains to an extent the very specific context in which Brazil finds itself since yesterday, indeed, with the national elections. Acho que é isso. Other questions? Outras perguntas? Tem lá atrás. You did mention at the end of it, sorry. You did mention that culture is the most important thing that we take refuge in. I kind of do agree with you, but here's the question. How do you define culture? Because in a lot of cultures around the world, they actually oppose what you said culture is the refuge for those things, like racism, xenophobia, other things. There are cultures in the world that oppose those things. So should we switch the word culture for education? Because, you know, how do you define culture? That's the question. Eu acho que de alguma maneira está contextualizado aqui. É o patrimônio humanístico que nós carregamos, que a cultura carrega. Quer dizer, é o patrimônio humanístico, esse repositório de todos os conhecimentos que nós tivemos ao longo da humanidade e que nós trazemos hoje. Opa. As contextualized in the text that he presented in his lecture, Luís sees culture as the repository of the humanistic experience that has
accompanied us from, ever since there's a record of our creation. Right? So it wasn't focusing so much on those aspects that you mentioned necessarily in the beginning, but rather on the legacy of and the heritage of creation by humans. Não sei se queria comentar mais alguma coisa. Não, eu acho que nesse sentido que eu acho que nós, que de alguma maneira que somos nós que de alguma maneira estamos levando essa cultura à frente, é que nós temos que ser a luz diante dessas trevas, não? So in a sense, those that are working more actively in cultural production need to be beacons to lighten the path with regard to emancipation from those problems that have been mentioned before. This is probably a very horrible translation, I'm sorry, but we'll do our best. No. Well, first of all, thanks for the talk. I have a really long one. Consider the translator. So you started your talk talking about capitalism, and then you talk about the Paris Agreement related to Putin and Trump, and suddenly you jumped out, and you left aside the 60s, 70s, and 80s, and you said that there were conflicts, different conflicts in different places. And then you mentioned that Brazil has an imperfect democracy. In that sense, and then after that you said that Brazil had brief periods of democracy. And so what I wanted to ask is not in an offensive way, because I know that this could be a possible interpretation out of my question, but first of all, what do you call democracy? And at the same time, besides that, what is the connection that you see between the non-exceptional situation that Brazil lived during the 60s and 70s, that it was its own dictatorship, and especially the imposing by force neoliberalism, that is the form of capitalism we are living right now, and that is connected to a thesis that a Spanish philosopher has that connects directly the idea of this type of crumbling democracies that we have right now, and with neoliberalism, in the sense that we rely more in populism because we have less and less institutions to rely on. And in that sense, Harvey has a very famous quote that says, neoliberalism is very skeptical of democracies. So, in that sense, my real questions would be, what would you define as a democracy? And at the same time, thinking about that, not only to think about the inheritance about the dictatorships that we have right now, is that, and how is that producing this crumbling of the dictatorship, but at the same time, how those brief periods of democracy that you call about are packed democracies as a consequences out of dictatorships, in the sense that the restructuring of power and wealth are producing those types of unjust democracies. In that sense, they allow those reconstitutions of power and economy during the last dictatorships in South America. They produce these types of democracies that we think we have. In that sense, I have a talk with Ricardo Forster last week,
who is one of the main representatives of the Argentinian so-called progress movement. And what is happening right now in Argentina, what is happening in Brazil, what is happening in each country, is that there are two different sizes that they think they represent the masses, but at the same time they play two different games. To put it in the Brazil sense, I mean, the most popular candidate wasn't there. I can try to translate some part of that, but Não, eu compreendi, sim. Mas só a última pergunta só que eu quero que você esclareça para mim, só essa. a última pergunta era, em certo sentido, o candidato mais popular destas eleições não estava presente nas eleições. Sim. E até que ponto é que também pode falar da democracia nesse sentido? Então. As perguntas atrás eram o que é que consiste uma democracia para si, mas acho que compreendo. Sim. Primeira a questão que não é, quer dizer, essa definição de democracia não é minha, né? Ela eu acho que é um conceito universal. Luis is using a broad definition of democracy, a universal concept, so to say, of the Que seria aquela, digamos assim, a convergência de interesses divergentes. which is the convergence of different interests that come together. E a questão toda é que ela é exercida de maneiras diferentes porque cada um desses países tem digamos assim, um estágio diferente de experienciação da democracia. So each of these countries that we are talking about are in different stages of development and necessarily in different stages of their own democratic processes. Então, por exemplo, só para a gente pensar, o Brasil é uma democracia ainda imperfeita porque é muito difícil alguém poder pensar em exercício da cidadania quando ele não tem resolvidas questões básicas como alimentação e habitação. So the answer as to why Brazil is described as an imperfect democracy has to do with the fact that there are very basic human rights such as food, sanitation, that are not met yet. So in that sense, it's hard to talk about a full-fledged democracy. Então, quer dizer, o Brasil, nós não podemos falar que o Brasil tem uma democracia efetiva. So we can talk about an effective or real concrete democracy when those are lacking. Agora, realmente, a pergunta que nós no Brasil fazemos, nós que de alguma maneira defendemos o Estado de Direito, é como realmente pode haver uma democracia de fato quando, como você disse, a principal liderança política estava presa. So the question that Brazilians themselves ask, as per Luis, is how can you actually have a real concrete democracy when the clearest candidate, or the candidate that had arguably the most support, was in jail? E não é nem ser pelo fato dele estar preso ou não estar preso, mas pelo fato de não terem sido cumpridos os mandamentos mínimos jurídicos que ele teria sido julgado numa última instância e não foi, na Suprema Corte do Brasil. And the issue is not whether he's in jail or not, but the fact that not all the juridical process or due process was met. So essentially, the last appeal that the candidate had was not. He was arrested without expecting for that last appeal to be heard by the Supreme Court. E assim, deixa-nos uma brecha para pensarmos que a prisão do Lula foi intencional para que ele não disputasse essas eleições. So the fact that that last appeal was not heard adequately or allowing it to be considered for elections is indeed what creates the possibility of saying that this was in a political process to prevent him from being a real candidate in the ballot. Se ele iria ganhar ou não iria ganhar essa eleição, não sabemos. Mas certamente a eleição teria sido diferente, com certeza. He might have or might have not won the election, but certainly it would have been a different election altogether if he had been in the ballot. Okay, outra pergunta. There was another question. Tudo bem? Eu sou brasileiro, sou
jornalista, cobriu o impeachment do presidente, a prisão do presidente Lula também, e os primeiros meses do governo Temer ali em Brasília. E sair um pouco da área, um pouco com essa frustração, de entender o processo da mídia dentro desse jogo político que a gente acabou esbarrando aí ao longo do processo e elegeu o Bolsonaro ontem. A questão maior sobre essa questão. Sorry. I was just going to say, he's a journalist. He actually followed the impeachment of Dilma Rousseff, the arrest of Lula da Silva, and also the first months of President Temer, who followed Dilma Rousseff, and he felt, I think, disgruntled with the coverage, the media coverage of the whole process. E a minha grande questão sobre esse caso é o papel que a gente delegou à internet nesse jogo político. Quer dizer, a gente já dizia que a imprensa teria um papel de quarto poder nas democracias, e a gente vê na transformação dessa democracia a partir do advento e da revolução da internet no mundo inteiro, o papel que ela imprimiu nessa mudança de paradigma da nossa democracia, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, e na maioria dos países. Quer dizer, diante dessa... Sorry, you can. So also he was mentioning, usually you would consider the press the fourth power in the democratic regimes, but there's also been a shift from the common press and media to other kinds of media, social media in particular, and that has a and he wanted to hear Luis on his opinion on that specifically. Não sei se queria perguntar mais alguma coisa específica. Sim, só para concluir a ideia, você termina a palestra falando sobre cultura, e a minha conclusão é o que significa cultura diante desse aspecto quando as redes sociais, a internet, ela ganha esse papel tão dinamizador da cultura atualmente, e quando a gente vê, inclusive, esses anseios, esses ímpetos do fascismo, da homofobia, até para ampliar a questão do colega sobre cultura, de que, na verdade, são anseios que estão presentes na sociedade, que a imprensa não esperava, não acreditava que aquilo pudesse ser, de fato, uma voz que pudesse ser localizada, mas que a internet mostrou que sim, e que não só isso, não só essas intenções fascistoides, etc., elas estão formalizadas como cultura na sociedade, e mais do que isso, elas permitiram não só a prisão do Lula, porque não é simplesmente uma decisão equivocada da justiça, mas é um apoio social expresso pela internet. Então, qual o papel da cultura diante desse novo paradigma com as redes sociais como elas são? So, if culture also had a specific space on social media, and there has been a shift in social media as well, and there's clearly right now there a lot of support, for example, with regard to the arrest of former President Lula, and not just, it isn't just a juridical issue, but rather one that also has a large impact on social media. How do you define culture also in the context of social media? I translate the question. Ok. Primeiro, vou lembrar um pouco como que se dá a questão a formação, digamos assim, entre aspas, cultural do Brasil. So Luis is going to address, in a way, the cultural formation of Brazil. Esse cultural Also, contei. I forgot that. Porque, só para lembrarmos, até a década de 60, o Brasil tinha uma população, um altíssimo índice de analfabetismo. So until the 60s in Brazil, the rates of illiteracy were very, very high. E essa população era majoritariamente rural. Mostly in rural areas in particular. Quando há o golpe militar em 1964, os militares resolvem criar, por questão de segurança nacional, tentar que todos os lugares do Brasil estivessem, de alguma maneira, conectados. With the military coup in 1964, the military leaderships decided that there needed to be some sort of connection between different parts of Brazil, different regions of Brazil. E ele fez isso, quer dizer, o Estado Militar fez isso com a Rede Globo de televisão. Ele transforma o Brasil, né, todo conectado por meio da TV. This was largely achieved through television, and particularly with the role of global channels or network.
E logo em seguida a população, há uma mudança muito radical nas populações. Elas saem do campo e vão para a cidade, e a cidade se torna quer dizer, a população se torna majoritariamente urbana em detrimento da população rural. Just after this, there was a massive exodus from the rural areas of Brazil to the largest cities, and in fact, the population becomes more urban. Ou seja, nós saímos de digamos assim, de um analfabetismo quase que total para um outro momento em que nós nos tornamos alfabetizados pela imagem. So Brazilians, in a way, it's shifted from a period of massive illiteracy to education through image and TV images in particular. E nós não tivemos, então, nós não passamos por esse caminho da alfabetização, de letramento, na verdade, né? So there weren't specific campaigns of actual attempts to disseminate or create more literacy. This was done through that image and through that TV influence. E então, esse fenômeno, que é um fenômeno novo que nós temos que tentar compreendê-lo, né, da internet, faz muito sentido para quem não teve essa passagem. Faz total sentido que elas se eduquem pela imagem e pelas coisas que aparecem na internet. So the education, now I can do the quotation marks, but the education through social media makes all the more sense if you consider that lack of a transition from an illiteracy, a large-scale illiteracy, to a population that is following traditional media first, and now is shifting to social media. E aí, quer dizer, qual o papel, né, no caso da educação ou da cultura, que elas caminham muito juntos, nesse caso específico? So what are the roles of education and culture specifically in this context? Se as pessoas tivessem passado por esse letramento, elas leriam as notícias e teriam um contato com a realidade que passa pela internet muito mais crítica em relação a isso, né? If people had passed through a stage of more literacy, of course they would be more critical, they would be more discerning of what they're seeing in social media. É tão bizarro a disseminação de fake news na internet que as pessoas acreditaram até mesmo que o Haddad defendia o incesto. So the dissemination of fake news in Brazil has reached such a bizarre stage that people would believe that the candidate Haddad defended things such as incest. Ou seja, se as pessoas tivessem algum tipo de experiência com um olhar crítico ou com um pensamento crítico, elas, antes de repassar essas informações, elas parariam para pensar, será que isso é verdade? People with more education and literacy skills, literacy skills, would be able to be more critical of these messages and would stop to think before disseminating them in social media. Então, o que eu acho que essas eleições mostraram para nós, que de alguma maneira temos algum compromisso ainda com o pensamento crítico, ou com a inteligência, nós temos que parar e pensar sobre quais foram os erros cometidos e como lidar com essa questão que é determinante, mostrou-se determinante, né? What these elections have is that we need to think about these very specific issues and the specific issue of literacy and how that can counteract the flow of fake news and flow of massive disinformation in social. Mentor intelectual do Trump mostrou que para a população que tem menos acesso à informação, política e entretenimento são a mesma coisa. Donald Trump's mentor has shown that for a lot of the followers of people who have less education in general, politics and entertainment can be seen as the same thing.
Então, essa eleição foi perdida exatamente porque a extrema-direita compreendeu isso de uma maneira muito clara e a esquerda não compreendeu absolutamente nada do poder exatamente da internet. For Luis, the election was lost, of course, in his opinion as well, because the right wing understood the power of social media and the left wing did not. Não sei se eu respondi essa questão, mas é uma reflexão junto com você, na verdade. So he agrees with you more. I have a question. Eu tenho uma pergunta. I'll Sim. ask the question in Portuguese and then I'll translate it. I think I'll be faithful to my own question. Então, nós temos aqui vários alunos, dezenas de alunos que têm interesse no Brasil e têm interesse em todos os lados bons do Brasil também, não é? Que conhecem esses lados bons do Brasil. Então, sem querer ser aqui um momento de Poliana, de onde vem a esperança? Onde estará a esperança para o contexto do Brasil atual? So, what I was asking is, there are dozens of students here that have very serious interest in Brazil and that are passionate about the country as well. And given the current presentation, I was asking in a very Pollyanna kind of way, where can you find hope? What is the hope for Brazilian society in this current situation? Find any. Eu acho que assim, tomando como parâmetro poliana, né, aí tentando ser poliana, eu acho que talvez o que haja de positivo nessa eleição é uma possibilidade de que nós, que pensamos de uma maneira humanística o Brasil, possamos, a partir dessa derrota fragorosa, nós possamos refundar um novo pensamento de esquerda, um novo pensamento humanista, que possa colaborar com a transformação do Brasil num país mais justo, mais equilibrado, mais socialmente justo, com a inclusão de todas as minorias. Ou seja, talvez, e só aí você, talvez esse seja o momento que nós tenhamos a oportunidade de refundar essa esquerda brasileira, que talvez seja latino-americana, sob novos moldes. Maybe I'll stick to the last part. Because O pensamento é o mesmo, é exato. essentially these elections showed this political context that we are all seeing, and maybe what they could be, what they could have positive could be the illustrating that there is a need for the left wing in Brazil, maybe in Latin America in general, to be more united in different ways, to try to come together more closely, particularly with the desire to bring more to the center some of the margins, some of the most disenfranchised groups. Acho que fielmente. Sim, certamente. I have a question that's not really about politics as much, but I read in a little article that we read about what kind of changed your life is when you started to be more interested in reading, and I just wanted to know if there was a specific book that you read that really impacted you. Então, o estudante leu a sua crónica sobre como começou a ler, como começou a apreciar a leitura, e queria saber se há um livro em particular que impactou positivamente o seu interesse pela leitura. É uma história longa e assim engraçada, né? It's a funny story. Mas eu não vou contá-la inteira porque demandaria muito tempo. But a long one, so we will keep it short. Mas eu vou o livro, talvez o livro que tenha mais me impactado durante a minha vida inteira tenha sido o primeiro livro que eu li. Probably the book that most impacted positively Luis was the first book that he read. E eu acho que vocês leram na crônica, talvez. Alguns, some of you read it in a specific chronicle in classes, others. Foi um livro chamado Bab Yar. O título é estranho, mas é o nome de uma colina perto de Kiev, na Ucrânia. It's a book titled Bab Yar. Bab Yar. Bab Yar. Yar. A book which seems to be an odd title, but it's actually the name of a hill near Kiev in Ukraine. E de um autor que na época era soviético e que hoje seria ucraniano, chamado Anatoly Kuznetsov. Anatoly Kuznetsov book that
At the time, he would have been Soviet, today, of course, Ukrainian. E ele me causou muito impacto, não só porque era o primeiro livro que eu lia, né, mas também pelo contradição que existia entre a história que era contada e a minha vida. The book was so influenced him so positively, not only because it was the first book that he read, but because there was also a large contrast between Luis's own life and, of course, the main character in the book. Imagina, eu tinha 13 anos, morava numa cidade muito pequena no interior de Minas Gerais. He lived in the interior in a very small town in Minas Gerais, the state of Minas Gerais. Uma cidade extremamente pacata na época, hoje extremamente violenta, mas na época muito pacata. Then very peaceful, today not so peaceful. E era uma cidade tão quente, mas tão quente, que quando a gente morre lá e vai para o inferno, só estranha a comida. O calor é o mesmo. So now I have to translate a joke. The city was so hot that when people die there and go to hell, they only find it odd the food, not the heat. E esse livro era sobre um massacre de 200 mil judeus nesse lugar Babi-Yar. The book was about the massacre of 200,000 Jewish people in that location specifically. Numa temperatura de menos 25 graus. In temperatures of minus 25 Celsius. Então imagina o que significou isso para mim, né? So you can imagine how that was so impacting in terms of the differences that you could see. E ele foi também importante porque talvez tenha sido o primeiro momento na minha vida que eu tenha descoberto que eu era uma pessoa. It was probably the first moment in which Luis discovered or found out that he was a person. Eu até então, com certeza, era um pequeno animal selvagem. Till then he was a small wild animal. Não sabia quem eu era e nem sabia que eu existia e nem sabia que eu existia por um motivo qualquer. He didn't know who he was and he didn't know that he existed or that he existed for a reason. E foi talvez com esse contraste tão grande entre aquilo que eu estava lendo e aqui era a minha vida, que pela primeira vez eu compreendi que eu tinha uma subjetividade, ou seja, que eu estava no mundo por algum motivo. That contrast that he understood through the reading of that book made him understand his own subjectivity and the role that he had in life. Não teve impacto literário, mas certamente teve impacto na minha vida. So it didn't influence him literally, from a literary standpoint, but certainly in his life. Então, até 2 semanas assisti uma apresentação de um homem que escreve para o San Diego Union Tribune. Ela falou sobre o tema de fake news, então quero voltar a esse tema um pouquinho. Ela falou sobre as responsabilidades de jornalistas e como eu li o seu... como que fala? Li que você quis mudar de literatura a jornalismo. Então, este homem falou sobre as responsabilidades e uma foi que os jornalistas devem de buscar a verdade, porque tudo o que eles estão a escrever e a publicar é a primeira versão da história permanente no mundo. Então, o que você acha que as responsabilidades e que você acha que são as responsabilidades mais importantes dos jornalistas? Well, that I watched or was present in a conference about from the San Diego Tribune about journalism and fake news, and since she read a text by Luis that pointed out that at some point Luis wanted to change from literature to journalism, she wanted to hear Luis's view on what is the role of journalism, or journalists in particular, with regard to the dissemination of truth or fake news, particularly since journalists usually coin the first version of a fact. Então, esse é um grande problema. That's a big problem. Porque
Veja bem, as fake news não são produzidas pelos jornalistas. Fake news are not produced by journalists. Eles são produzidos na internet, no espaço da internet. They're produced in the space of internet. O grande problema é que no Brasil a mídia já não tem a menor importância, onde não é ali que as pessoas vão se informar. The problem is that in Brazil, traditional media has no relevance whatsoever at this point, since people are not seeking for information there. As pessoas hoje no Brasil se informam pelo Facebook. People get informed through Facebook. E evidentemente que as fake news elas são produzidas com uma intenção específica, né? Fake news are produced with a specific intention, a goal. E então nessas eleições as fake news foram produzidas para criar uma situação favorável a este ou aquele candidato. The elections that just happened yesterday, or in that context, the fake news were of course created to favor one or the other candidate that were finalists. E o descompromisso e a irresponsabilidade dessas pessoas, ela não tem limite, né? The lack of commitment of the people creating those fake news is limitless, right? It has actually no limits. There's no boundary to that. Eu me lembro de assim, chega a ser tão bizarro que promoveram uma notícia de que o PT distribuía uma chupeta, que é chupeta, né? Porque lá é bico, lá no Minas Gerais é bico, mas é chupeta, né? E também em Portugal é chupeta, com forma de pênis. Fake news were so outlandish in Brazil in these elections that there were rumors circulated, or fake news circulated, that one of the parties, PT, the Workers' Party, had created a specific pacifier for babies shaped as a penis. E aí você começa a pensar, quer dizer, a pessoa que produziu essa notícia, ele não tem responsabilidade com absolutamente nada. Ele quer simplesmente produzir uma notícia que vai dar uma repercussão negativa e com um objetivo muito claro, que era de prejudicar um outro candidato. Of course, the person who created that specific fake news has no responsibility in terms of, or no, well, is careless really about the situation, and really the only goal is to support the other candidate, and that's it. Agora, por outro lado, e se a imprensa brasileira não produziu fake news, ela produziu sim notícias distorcidas. But if traditional media is not responsible necessarily for, or is not responsible for fake news, it is responsible for very distorted news. E isso, certamente, alguns órgãos de comunicação são muito claros que eles fizeram de uma maneira bastante, com bastante empenho, também para criar uma opinião pública desfavorável, principalmente ao Lula e ao PT. It was very clear that certain channels, certain traditional media was very committed to creating an unfavorable context with regard specifically to one of the parties, the Workers' Party, and Lula da Silva, the former president and head of that party. Agora veja, é uma situação muito complicada porque o jornalista ele não é dono do jornal. O jornal tem um dono. E o jornalista é um empregado do jornal. A layer of complexity is that the journalist is of course not the owner of the newspaper, so he works for a cause. Então, assim, quando pede uma responsabilidade, não deveria ser pedida a responsabilidade do jornalista. Devia ser pedida a responsabilidade do sistema jornalístico. So when you're trying to elicit who was responsible for the news that were distorted, in many ways you shouldn't be asking just about the responsibility of the specific journalist, but also of the owner of the media channel or newspaper that is in charge. Principalmente no Brasil, onde os donos dos jornais e das mídias fazem parte da elite que comanda o país e que eles têm interesse de se perpetuar no poder também, evidentemente. Particularly in Brazil, where the owners of a lot of the channels of traditional media have a lot at stake in the elections and want to perpetuate themselves in power, and so they align with certain groups. Any other questions you may have? Boa tarde. My name is Mayra, and I'm taking a class with
talking in class about the end of your book, that why you decided to end it in a different way, because it's not usually like a topic by topic, it's a different ending. So I don't know if you would like to explain us why you ended in that way. Ok, veja bem, o que eu vou dizer é uma leitura possível. So this is one of the plausible readings of that ending. Não é a leitura verdadeira. It's not the only reading or the truthful reading of that end of the book. Porque o meu desejo é que cada leitor tenha uma interpretação, e é a interpretação do leitor que é a verdadeira. Louise Richard hopes that each reader has their own interpretation, and each of those interpretations may be the truthful ones. Então eu vou te dar a minha interpretação. His interpretation. Eu acho que... Talvez possamos só explicar como acaba. Ah, sim, claro. Então, por favor, explique. Não, Não, aí eu só vou explicar a minha explicação, a sua explicação. So, just so that those who did not read the end of the book know what we're talking about, it's a dialogue when there's a blackout outside. Everything is dark outside, and there's a couple in bed that are, tapping each other on the shoulder, saying, "I think I hear noise outside," and spouses. One of them saying, "I think it was someone that was stabbed, and it's just outside our door. He's lying against our door. Should we go there?" And one of them is very reluctant, saying, "No, please don't go there. You never know what could happen if you go out there. And so just turn to the other side. Let's go to sleep." And I think that's a fair. Acho que é resumo. Não, perfeito, eu So pensei. they all decide to just go to sleep. Não, é perfeito. And instead of getting in the middle of it. Se eu tivesse terminado o livro antes da página em preto ali, eu teria simplesmente demonstrado uma situação e que resultava apenas num niilismo, ou seja, ok, isso é assim, não tem jeito. So if he had decided to finish the book before this blank or black page, but he doesn't, there's that story up to those two black pages, he would have been describing only very nihilistic situations, such as the ones that appear before. E eu não sou uma pessoa niilista e eu não gosto do niilismo. But Luis is not nihilistic. He doesn't like nihilism. E então, esse último diálogo, na verdade, é uma oferta ao leitor para que ele também se pergunte, olha, está acontecendo alguma coisa lá fora e nós não vamos fazer nada? So this dialogue is actually a gift to the reader so that he or she interpolates himself and asks, well, actually, there's something happening outside and we're not going to do anything about it. E aí eu acho que quando eu faço isso, eu deixo de ser, quer dizer, o livro deixa de ser uma exposição niilista e ele pede ao leitor um engajamento na vida, na verdade, né? By doing that, the book is going beyond nihilism, and actually, that interpolation is asking the reader to be more active, to take an active role in society, and not be in a passive context that just accepts things as they were. Mas eu gostaria de saber agora qual a sua conclusão, porque é isso que interessa. So what was your interpretation of that conclusion? Yeah, I think it was something similar. I was like, but I wanted to hear, now that I have the opportunity to be here, to hear what was your message for the reader? Because it was like, for the society, it's easy to close your eyes and do nothing against to see that it's happening. But it's like, what is my point of view? So it's like, I would like to do something. So. Perfect. Thank you. Então, eu também tenho uma pergunta sobre esse livro. Também tem uns motivos onde você fala do poder da literatura e diz que ela pode mudar a sociedade. Então, eu queria saber como você acha que esse livro, Eles Eram Muitos Cavalos, consegue fazer isso? O objetivo, o impacto do livro. So still with regard to that book, you also read an article in which Louise expresses that he believes in the transforming power of literature, the power to change reality. In that way, how do you believe that book contributes to changing reality? Veja, quando eu digo isso, que eu acredito na leitura como forma de transformação da sociedade,
Eu não estou falando especificamente de um livro. So he's not really talking about one book in specific when he says that literature has the capacity to change reality. Inclusive porque seria muita pretensão minha, né, querer que alguém se transformasse com um livro meu, né? It would be highly pretentious to hope that people would change with his books in particular. Mas eu acredito que se é um bom livro, você entra nele de uma maneira e sai diferente de como você entrou. But a good book can bring you into that reality and leave you different from what, in the end, from how you entered it to begin with. Porque a literatura, ela é talvez a mais radical experiência de empatia que existe em todas as artes. Literature is likely the most radical empathy experience that you can have. The experience of empathy is the most radical that you can have. Esse processo de empatia, como ele te transforma e como a sociedade é feita de possíveis leitores, né, então, por consequência, né, o livro tem esse poder de transformação. So, since each reader will have their own reading of the book, and so each empathy will be touched in a different way, of course that will lead to changes because people will take from the book different things as well. Foi assim comigo, né? Então, por que não com as outras pessoas, It né? happened with him, with the book that you mentioned a while ago, so why would that not happen with other people? I think we're... Bom, então With regard to that book that Yeah. we were just talking, we wanted to make an offer. Eu vou oferecer então esse livro, lembrando que ali tem os livros à venda, né? Yeah, there's the sale of the most recent book that was put into English at the door if you want to know, but he wanted to offer you guys. Eu vou sortear esse aqui. E o meu método de sorteio é muito interessante. There's a raffle method which I don't know about and I'm very excited about. Eu vou... Very worried. Alguém aqui nasceu no mês de fevereiro. Someone was born in February. Uma pessoa. Duas pessoas. There's quatro. Quem mais? Só três pessoas. Raise your arms, because you can see them. 4 pessoas, 5 pessoas em fevereiro. Ok. Então vamos lá. Qual o seu dia? 2. 5. Which days were you? 2. 4. Você ganhou. Por quê? É o mesmo dia que eu. Viu meu método de 4 de fevereiro. So you're born the same day you get the book. Sorry! É um método, né? Tem que ter um autógrafo agora. Sim. Não, mas eu para alguém mais próximo. Por exemplo, seria 5. Alguém. Não, era 2. Tinha alguém de 5. Mas como tinha 4, então é sempre. Sim. Sempre alguém. Thank you for your presence and for your questions. Muito obrigado.